Olá, meninas! Mais uma semana de Conexão Podcast. Eu tô aqui com muita alegria. Não, vocês não têm noção da alegria que eu estou aqui. Porque sabe o que acontece nessa mesa? Tem vindo mulheres aqui que são amigas do meu coração. Então, é mais uma mesa que eu tenho com elas, entendeu? Porque a gente se encontra, nem tudo a gente mostra, nem tudo a gente faz stories. Então, a minha caminhada com muitas das mulheres que virão aqui comigo e que se assentarão nessa mesa, eu tenho uma história com elas, de verdade. Da gente sentar, chorar numa mesa, orar, de eu ouvir, de eu falar, de eu rasgar meu coração. Então, esse Conexão Podcast é uma dessas mesas. E eu tenho aqui a alegria. Ai, meu Deus, até difícil de falar. Ao mesmo tempo que é difícil de falar, eu nem preciso falar, porque vocês já sabem quem é. Carla Martins, Academia de Mulheres. Oh, meu Deus, eu vou falar uma coisa. Ela fala que ela fica nervosa, gente. Meu Deus do céu. Mas nervosa tá eu, gente. Deixa eu falar, é Márcia Barros, não é uma Márcia aí qualquer, é Márcia Barros. Meu Deus, que alegria, amiga, de estar aqui com você. Uma honra. E eu sei que você disse que mulheres sentam aqui, né? Com você, mas eu sou a preferida, brincadeira. Eu não podia perder essa, claro. Ela tá falando, amigas do meu coração, que desabafa, e eu pensei, meu Deus, se a gente pudesse colocar na mesa tudo que a gente desabafa, não a gente não pode. Não pode fazer vídeo, nada, não pode. Mas a Márcia diz, não abra seu coração para quem não abra a Bíblia. Para quem sequer abre a Bíblia. Nem sequer abre a Bíblia. E eu abro meu coração para ela. Eu me rasgo inteira, ela sabe da minha miséria e mesmo assim ela decidiu me amar. Olha isso, é muito Jesus, né, gente? E você sabe que é verdade. Você sabe que eu também rasgo, né? Aliás, não é só você que sabe, a gente fala muito sobre isso. Sobre amizade, sobre a nossa amizade, eu também tenho outras amigas, mas assim... eu tenho uma caminhada com a Carla, ela é antiga, né? Antiga. Caminhada é antiga. Eu lembro quando eu conheci você, falei, meu Deus, o que é isso? 2013. Foi? Na época, já tem, né? Já tem tempo. Já. Na época eu levava caravanas de mulheres para congresso de mulheres. E nunca foi possível, né, você ir comigo. Aliás, é uma coisa muito interessante. A gente já viveu muitas coisas que a gente... pensava assim, eu sei que você já pensou e eu também já pensei, de coisas que você faz e coisas que eu faço, tipo projetos. E eu pensava, não, certeza que eu vou. E nunca consegui ir. É verdade. Loucura isso. É verdade. E a caravana, na época que eu levava, nossa, eu levava muitas mulheres e eu sempre quis que você fosse, e eu sei que você sempre quis ir, mas o Senhor nunca permitiu. Uau. Vamos falar sobre isso, amiga? Porque nós não temos script aqui, não. Ela falou assim... Não tem tema, gente, eu quero falar. Não tem tema. Vai ter... Eu vou colocar. O tema do Espírito Santo. O tema do Espírito Santo. Mas assim... É uma coisa louca, não é isso? Muito. Muitas vezes eu quis ir, e até no chás que ela faz, o chá Quantas vezes? A gente depois vai falar sobre ele, mas... Engraçado, tem coisas que assim... Qual o problema de eu ir no seu chá? Qual o problema de você ir em alguns eventos que eu fiz? E não era falta de vontade. Meu Deus. A gente precisa tanto discernir. Meu Deus. O que o Senhor tem para nós, para mim, que é diferente do que tem para ela, embora a gente se apoie, embora a gente tá uma ombreada com a outra. Que loucura, amiga. Vamos falar sobre isso. Olha só, Diga eu tô lá. abrindo aqui, porque amo. tão lindo o que você tá falando, porque ontem aconteceu um episódio, né? O Senhor vai falar na nossa vida cotidiana, ordinária, e nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir Jesus no mais comum, porque nós queremos ter a vida extraordinária dos filmes de ficção científica. Mas Jesus é simples, e essa simplicidade deve atrair o nosso coração, e nós não podemos distrair nela. E ontem eu acordei, amiga, acordei com a seguinte palavra, a seguinte frase: impedidos de ir.
sério? Não tô brincando, tá aqui, ó, Romanos 15, 22. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até você. Eu abri o olho. Foi meu devocional, uma amiga. Meu devocional de ontem. E eu achei aquilo assim, sabe? Quando você abre o olho, impedido de ir. Inclusive, eu cheguei a ver as letras. E aqui, Romanos 15, 22, o apóstolo Paulo vai dizer o anseio que ele tinha de ver os amigos. Mas ele disse, o Espírito Santo não deixava. Eu fui impedido de ir. Agora pensa, era legítimo, era digno, era uma boa ação, estava dentro, né, dos princípios de Deus, mas não era propósito de Deus. E o que não é propósito de Deus, acredite, nós seremos impedidos por ele. Nossa, é forte demais, que é né? isso? Não, quando você falou isso, eu falei, meu Deus, porque veja, a Dev, né, a Dev Tires, num encontro dela em Goiânia, junto com a Ana Paula Valadão, marcou minha vida. Eu nunca tinha ido, né? Até então, meu desejo era ir, mas elas vieram numa caravana. Lembra que a Ana Paula organizou Fez um congresso regional. Que ela fez um o tour. Centro-Oeste. Isso. Nesse eu fui. Eu trabalhava no mundo corporativo, não tinha tempo, né? Porque começava, era quinta, sexta, sábado. Mas o meu chefe me liberou e aquilo mudou. Eu tô vendo até o livro, né? Da experiência da mesa aqui. Depois a gente vai falar da Dev, né? Assim, vamos, não tem como não falar, né? Nessa mesa aqui. Não. Mas o que eu quero te dizer é que tinha um tempo e um modo, tinha um tempo determinado para que eu pudesse acessar esse lugar, esse ambiente, até mesmo esse assunto. Porque nós somos preparadas para o Espírito, né? Ele nos prepara para aquilo. Mas quando a gente avança, atropela, quando a gente pula a fase, duas coisas. Ou não vai acontecer nada porque a gente não tem maturidade suficiente. Ou a gente vai ter que voltar de novo para a fase anterior, porque a gente não absorveu aquilo que era necessário ser absorvido pelo Espírito, né? E é isso, né? Impedidos de ir. Eu fui impedida, amiga. Como você, várias vezes. Meninas, eu quero confessar a minha mazela aqui. Quantas pessoas me perguntavam assim, você é tão amiga da Márcia? Eu não vejo a Márcia nos seus eventos, nos seus chás. As bênçãos, né? As bênçãos, né? Porque os assistentes de Satanás. Ai, vai falar coisa boa de mim, gente. Não é? Mas assim, é porque você é querida, né? Queria te ver lá, mas não viu, gente. Não viu, não. Porque ela não ia mesmo. Mas era impedido de ir. Porque nós não nos movemos conforme a nossa vontade, mas sim movemos, vivemos e existimos nele. Meu Deus do céu. Bem o versículo do ano de 2023. Total, esse foi um versículo que realmente o Senhor falou, pega ele, gruda nele e vai se lá, move por ele. Impedidos de ir. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Eu sou uma mulher que é muito acelerada, você sabe disso, você sempre me dá muito feedback. A sensação que eu tenho é que parece que o mundo não vai acabar amanhã, vai acabar hoje, né? Então eu preciso fazer tudo que eu tenho para fazer. Mas uma das coisas que Deus tem me ensinado é sobre o descanso, né? Inclusive naquele chá home que você foi, uma coisa curiosa aconteceu. Na hora que terminou, o Espírito Santo falou bem forte ao meu coração, eu quero que você durma. E eu tinha acabado de dar um testemunho que eu não durmo, né? Tenho dificuldade dessa pausa, dessa vírgula no dia. E ele falou, eu quero que você durma. Amiga, eu fui almoçar, eu tava dormindo, comendo. Sabe quando a criança tá cansada e ela come e dorme? Eu tava daquele jeito. O Caleb falou, mãe, você tá dormindo na comida. Difícil de imaginar, né, amiga? Cheguei, amiga, e dormi pelo menos umas 2 horas. Isso, para mim, tem isso para mim tem um efeito diferente, talvez, das outras pessoas que estão lutando para não dormir. Ana Laura, você... Ana Laura, assim? Ana Laura troca tudo por dormir. Eu, na vida. Sério, amiga. Por isso que você fala que ela é minha filha? Pois é, porque a Ana Laura... Ana Laura. Quer comer ou quer dormir? Mãe, eu quero dormir. Claro. Porque dormir sacia a fome dela. E para mim, isso é um novo de Deus, sabe? É o descanso, porque ele diz que ele ensina
Ele dá, Ele né? dá. Ele não ensina, ele dá aos filhos enquanto dorme. E o dar também é ensino, né? Muitas vezes a gente vai receber uma revelação dormindo, né? Quantas vezes a gente acorda igual eu acordei, impedidos de ir? E nesse dia eu fui correr. Como o meu nervo ciático estava inflamado, eu comecei a correr bem. Quando deu 3 quilômetros, na volta eu travei. Ai, meu Deus, de novo. Travei total, gente. Quem tem problema no nervo ciático já sabe. Ele é responsável por todas as articulações, né? Todos os movimentos, pernas, joelho, pé. Então, travou. Então, não tem o que fazer. Aí o Aldo falou, fica aí, que eu vou buscar o carro para te pegar. Na hora que eu sentei, me deu aquela tristeza, né? Porque eu cheguei com tanta euforia esse ano, falando, eu vou correr uma maratona! Eu vou na maratona! E Deus falou, você vai ver a maratona, que eu vou por você, mulher. Tinha direito, menina! E na hora me deu um pesar, eu falei, gente, eu tava tão bem, comecei tão bem, né? E agora tendo que de novo voltar, de novo a parar. E sentado, eu lembrei que eu acordei, ele disse, impedido de ir. Então, nós seremos impedidos de fazer muitas coisas que são lícitas, que convêm, que são boas por causa dele, pelo propósito, né? E é isso. Meninas, se vocês não sabem de alguns detalhes, eu vou rasgar aqui agora. É o seguinte. Meu olho até pulou. Eu e a Carla, embora a gente tenha uma aliança, a gente é amiga, a gente realmente tem um carinho, uma admiração, um respeito, né, muito grande. Eu sou muito diferente dela, né? Eu fiz até um reel sobre isso, quase que o extremo mesmo, né? E eu sempre... Mas veja bem, é um extremo que... O extremo dela, pra mim é extremo, né? Pra ela não, é normal dela. Ele me inspira a eu sair do extremo que eu estou, que talvez ela ache que é o outro extremo, entendeu? O seu extremo tipo, me inspira pra parar, fica quieta. Sabedoria, clama assim por ela, menina. Então, e essa questão da aceleração, ela é uma coisa, é uma marca registrada em você, não da aceleração, da disposição, corre todo dia, 5h30 da manhã, gente... Não é de confiança uma pessoa dessa, não? Me fala. Não come pão, só come abacaxi, corre 5h30 da manhã. Toma Coca-Cola. Garra na confiança disso, não. Não, gente, presta atenção. E, então, assim, esse jeito seu, essa ousadia, essa garra que você tem, essa determinação, esse foco, você não tá entendendo quanto você me inspira mesmo. Eu sei que é como se, assim, fossem gravetos no meu ninho. Ai, eu queria dormir. Dorme menos, acorda mais cedo, vai orar, vai ler a Bíblia, né? Nesse nível que ela me inspira mesmo. E o podcast de hoje, você falou assim, a gente vai falar sobre o quê? Eu falei, nada, não sei. Ela falou, gente, que eu não sabia. Mas, um pouquinho antes de vir, eu peguei 3 frases suas e eu queria que a gente conversasse sobre elas. Mas é surpresa, tá? Só pra falar pra vocês. E uma delas é um post que você fez, né? Aceleração é diferente de precipitação. Uau! E aí eu me vi nesse post, assim, porque eu sou a pessoa que fujo da precipitação. Não digo que eu não seja uma mulher precipitada de vez em quando, sim, mas eu fujo de não ser. Mas esse é o outro extremo. E a aceleração? Eu queria ser mais acelerada, mas não sou. E você é mais acelerada e talvez você olhou essa questão da precipitação, porque você já viveu alguma coisa. Vamos falar sobre essa frase? Veja bem, meninas, a aceleração é diferente de precipitação. Vamos falar. Primeira coisa que eu queria dividir na precipitação é os 2 conceitos, porque existem 2. O primeiro conceito da precipitação é você fazer algo fora do tempo. Né? Nós sabemos que para todas as coisas há um tempo determinado, Eclesiastes 3 vai dizer. Se você precipitar em tirar um filho fora da hora, ele vai nascer, mas com consequências, né? Então, a Maria, ela é prematura. Então, a gente percebe que... Maria neta. Maria, minha neta, gente. Filha de Bárbara, minha filha de coração. Linda.
A gente percebe que algumas coisas que a Maria está vivendo hoje é por causa da precipitação do parto. Sim. Ela nasceu fora de hora. Uhum. Por quê? Porque ainda não está desenvolvido todos, né, os órgãos, ela está com dificuldade das cólicas, engolir, essas coisas todas que a gente já sabe. Então a gente sabe que se você precipitar em tirar um bolo fora de hora, você vai comer o bolo, mas você não vai comer um bolo belo, você vai comer um bolo gostoso. Mas a gente sabe que a gente também come pelas vistas, né? Ele às vezes vai murchar, às vezes ele não vai ficar tão fofo. Ou seja, a precipitação é a pressa. E quem tem pressa corre o risco de cair. Quem tem pressa corre sem observar. Quem tem pressa não vê o que está fazendo. E essa precipitação que vem da pressa faz com que a gente não viva aquilo que a gente precisa viver com intensidade. Uau. Que é a tal da meditar, né, que a gente fala, considerar, tem a ver com não acelerar. E eu gosto muito dessa palavra meditar, né, considerar, porque é tomar para si e pensar sobre. Quando você está com pressa, você não pensa. Você vai fazendo. E eu gosto sempre, principalmente, de citar a Bíblia. Quantas vezes nós temos pressa em ler a palavra de Deus? Porque eu estou com pressa. Então, uma pressa sobre algo, provocado por uma outra pressa, me faz não viver, não experienciar tudo aquilo que eu tenho para fazer. Se você comer com pressa, você não vai nem sentir o gosto da comida. Agora tem uma outra precipitação, que eu aprendi com uma bióloga chamada Alexandra. Nas nossas aulas de mentoria da Jornada da Mesa, ela falou sobre essa precipitação. Precipitação é a água, tudo que cai de água do céu. Verdade. Precipitação é a chuva seródia que molha a terra. Então tem uma precipitação que ela é provocada pelo Espírito, que vai descer antes, que vai chegar para você, que é a água que jorra do céu, que cai na terra, e é sempre que cai. Precipitação é tudo aquilo que cai. Então, quando a gente fala sobre aceleração e precipitação, de um extremo quanto o outro, é preciso a gente ficar pensando. Tudo que cai pode não cair de forma correta. Mesmo que seja de cima para baixo. Porque muitas vezes a gente força, né, as coisas acontecerem. E eu sou uma pessoa que tenho pressa. Mas Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Deus vai ensinar que a pressa a gente já sabe, a pressa é inimiga da perfeição. Mas quando você pensa que a sua vida é pautada em propósitos e em princípios que não podem ser quebrados, a pressa, ela acaba trazendo para você consequências, né? Então, acelerar é diferente de precipitar. Nós estamos num tempo de aceleração. Gente, é só olhar. Eu tenho uma sensação que a gente vai comemorar o ano novo amanhã. Não acabou o ano de 2023? Gente, já aconteceu tanta coisa nesse janeiro que alguém para, por favor, esse barco. Você tem essa sensação? Tá tudo acelerado. E ele disse que ele aceleraria o tempo para que a gente pudesse dar conta. Gente, sério, você abre a internet, em alguns Instagrams de algumas amigas que nós amamos muito, né? Bárbara, a Tati, né? A Flávia. A gente sabe que a gente não aguenta mais ver aquilo, né? Principalmente nós que somos mães, que temos filhos, netos, que temos uma geração que nós sabemos que vão ser os resistentes. A gente olha para aquilo e fala o quê? Acelera, Deus. Né? Não tarda na sua volta, volta logo. O que é volta logo? Acelera, põe o pé no acelerador. Mas não é precipitar. Precipitar faz com que eu avance no que é do outro, no que o outro não está preparado, naquilo que eu já estou pronta, mas que o outro ainda precisa passar por algumas fases. Então, o que eu aprendi com Deus? Cuide que o aceleramento vai vir dele, mas a precipitação vem de mim. Quando Deus tem que acelerar um tempo, ele vai tornar um dia 1000 anos.
e 1000 anos um dia. Uma vez eu estava correndo e quando eu cheguei em casa, Deus falou assim, você está contando seus dias errado. Você pensa que é um dia hoje, mas eu já passei muito mais de um dia com você. E o ano passado ele falou que eu viveria 5 anos em um. E eu tenho Já dúvida está, nenhuma né? disso. Mas isso era a aceleração. Porque vinha da parte de Deus. Mas a precipitação é quando, porque o outro está fazendo, porque alguém já fez, porque as coisas estão acontecendo, porque o ambiente mudou, eu quero fazer. Mas eu não estou pronto. A motivação não está correta. Aí eu caio. Né? A motivação tá incorreta. Eu quero ir por um monte de outros motivos que não seja o único que deveria ser, né? E quantas vezes eu faço isso, né? Nós, quantas né, vezes a gente conversa sobre isso. Eu torno as coisas mais precipitadas e eu tenho que voltar para fazer de novo, porque não saiu bem feita, porque não saiu do jeito que eu queria, ou eu não percebi mesmo. Eu estava com tanta pressa que eu não olhei direito, não vi como era para ser feito. Eu vou até contar uma coisa, eu estava com tanta pressa esses dias para fazer uma coisa, e o rapaz, eu estava fazendo as fotos de seguro do meu carro, tinha o exemplo na minha frente, mas eu estava com pressa. E eu tirava a foto e falava para ele, não dá certo. O tal do seguro, do aplicativo, não aceita a foto. Ele falou, Carla, calma. Você está fazendo a foto conforme o modelo? Lógico que estou. De repente, eu olhei com calma. E eu percebi que eu estava fazendo de maneira errada. Quando eu tirei a foto foi. Pronto. Então, essa pressa, né? Essa precipitação de fazer as coisas porque eu tenho a impressão que o mundo vai acabar amanhã, ela é humana. E ela precisa ser corrigida no espírito. Ela é da alma. Ela não é de Deus, né? O nosso tempo tem pressa, né, amiga? Mas o tempo de Deus não tem. Tem propósito e tem perfeição, né? Então nunca vai dar errado. Como que o dono do tempo tem pressa? Quem tem pressa somos nós, né? Nós que somos aqueles que queremos fazer a coisa porque nós não acreditamos que o tempo dele é o tempo dele. Porque se ele disse que há tempo e modo para todas as coisas, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer hoje. E ele ainda fala, cuidado, porque você está trazendo o mal de amanhã para hoje. Isso é pressa. Isso é precipitar. Quando eu começo a pensar muito na ansiedade, na preocupação, eu arrasto o mal de amanhã para o mal de hoje. Ele já disse, calma. Já vai ter o seu do dia. Amanhã tá lá te esperando. Vai com calma. Não tenha pressa. Não precipite para isso. Vamos para outra frase? Bora a segunda frase de Carla Martins, pega pela Márcia Varros. Pega. Mas você fala... a marca registrada da Carla é mesmo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a gente conversa muito sobre obediência. Porque tudo na nossa vida, nós que nos autodenominamos cristãs, o padrão de Jesus, coisa mais forte foi a obediência dele. Ele fala... Demora muito. Esse post seu foi fruto de, claro... Tudo que a gente às vezes escreve tem a ver com a gente mesmo, né? Fala sobre essa rebeldia. Quando é que a gente demora? Por que a gente demora tanto a obedecer? Jesus vai dizer, né? Sobretudo o que se deve guardar. Eu gosto de falar acima de tudo, porque quando você coloca acima de tudo, você entende que acima de tudo é acima de tudo. Guarde o seu coração, porque se o seu coração não for corrigido, tudo que está abaixo do acima vai ruir. Então ele disse, se tem uma entrada perigosa, é a entrada do seu coração. Quando você consegue colocar esse coração sujeito ao Espírito, as coisas vão mudando no seu redor, né? E, acima de tudo, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida, amiga. Ou seja, a resposta de tudo está no seu coração. E a gente sabe que muitas de nós, né, em algum momento culpou Satanás por alguma coisa.
né? Óbvio. Uhum. Porque é muito mais fácil eu culpar o diabo do que eu tomar uma atitude de mudança. Uhum. De largar um vício, de parar de falar mal dos outros, de obedecer e ser submissa ao meu marido, de cuidar da minha casa, de não fofocar, etc. Porque valores, o dom distribuído também carrega o valor de Deus, né? Uma mulher que só tem dom e não tem valor, tá errado. Uhum. Então, quando você olha para essa passagem de sobretudo se deve guardar, eu fico sempre pensando como Deus tem alinhado o nosso coração, né? Porque a gente se desvia muito fácil do que é de Deus. E Jesus é o mestre que nos ensinou a respeito de obediência. Então, muitas vezes o nosso coração precisa voltar a bater conforme a batida do coração de Deus. Eu amo quando Jesus fala assim, lá em João, eu acredito que é João 5, que diz assim, eu olho para o meu Pai, e o que o meu Pai faz, eu faço. Simples assim. Ele não olha para nada, ele não olha para circunstância, situação, pessoas. Para ele mesmo. Para ele mesmo, para capacidade, habilidade, competência, nem para divindade. Ele olha para o Pai. Ele diz, aquilo que o meu Pai faz, eu faço. Como ele se move, eu me movo. E o que ele fala, eu falo também. Inclusive, ele nunca vai dizer que as palavras são dele. Ele vai dizer, essas palavras são do meu Pai. Ele se esvaziou para encher do Pai. Então ele nos ensina, olha para o Pai, olha para Jesus, que nós vamos ser corretamente alinhados. Mas não tem como você fazer isso se o seu coração não se sujeitar ao Espírito. E Satanás vai entrar aí, porque ele vai deixar receber a culpa. Por quê? Porque ele sempre quer tirar a cruz de nós. O maior, assim, eu falo que a maior habilidade do diabo é negociar a cruz. Jesus fala, toma a tua cruz. O diabo fala, me entrega. Tira essa cruz daí, menina. Isso vai pesar demais. Para com isso. Precisa não. Tira isso daí. Dá pra mim. Fica leve, fica zen. O diabo sempre vai querer sua cruz. E Jesus sempre vai lembrar que você precisa carregá-la. Eu nunca vi Jesus negociando e falando, peraí, Pedro, me dá sua cruz aqui. Tá cansado, né, meu amigo? Foi peneirado agora. Dá a cruz, deixa eu carregar um pouco pra você, não, amiga. E nem tampouco ele pediu ajuda. Leva aqui um pouquinho, porque eu tenho que ir até ali. Não, e nem aceitou, né? Quando ele podia diminuir o grau da dor, ele não aceitou. E eu acho interessante que quando Satanás pede para peneirar Pedro, você não vai ver Jesus repreendendo Satanás. Não houve uma negociação, eu te amarro, repreendo, sai em nome de Jesus, não. Sai em meu nome, não. Ele vai falar... O Satanás já conseguiu o quê? Autorização, licença para peneirar sua vida, Pedro. E eu roguei ao Pai que fortalecesse a tua fé. Sabe o que está falando? Você vai ter que passar. Você vai ter que aprender a viver isso, porque lá na frente, isso que vai alinhar o teu coração para você alinhar a igreja. Então, quando você culpa o diabo, amiga, é fácil demais. Porque você amarra ele, tá tudo bem. Você vai continuar tendo a sua vida miserável. Continuar com o seu pecado de estimação, com a sua desobediência. Mas tem coisas que são pesadas. Para obedecer, né? São difíceis, né? A obediência não é fácil. Vai falando que eu gastei. Não é fácil. Eu lembro que eu cheguei em Recife, amiga. E Jesus falou... Me entrega ela. Foi. Me entrega a sua mãe. Tinha 39 dias. Me entrega. E eu lembro que eu falei, amor, eu preciso de um lugar para me jogar. Na hora o Aldo falou, amor, mas você tá no aeroporto. Aí eu falei, eu preciso de um lugar. Aí eu vi na frente um fraudário. Amiga, eu me joguei no fraudário. E lá deitada eu gritei. Chorei e gritei. Eu falei, eu te entrego. É obediência. Ele me pediu. Então, assim, tem coisas, amiga, que não dá. Não dá nem para você explicar a dor. Não tem. E do grau mais alto ao mais sutil. Por exemplo, sai do seu Instagram por um mês. Gente, que coisa mais banal, assim, tipo, mais normal. Sai você.
que vive nisso para você ver. Vai quando Jesus fala assim, hoje você não vai comer o dia inteiro. Hoje você vai entregar isso para mim. Gente, não é um jejum para ter a mão, é para ter a face. Hoje você vai apartar. Amiga, tem dia que eu sento com aquela fome, prepara aquele café. Jesus fala, dá para mim. É obediência no mínimo, no mínimo, no mínimo. Foste fiel no pouco. É no pouco e no muito, eu te entrego. Você nunca vai ganhar o muito. Então, eu percebi que essa rebeldia não estava em não fazer. Estava em demorar, negociar com Deus. Eu estava negociando com Deus. Eu negociei com Deus várias coisas, amiga. Não foi uma só, não. Pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, porque nós estamos em festa, porque amanhã é aniversário de fulano. Entendi. Entendeu? Posso voltar só daqui 2 meses? O negociar é evidenciar a rebeldia. É dizer, olha, aquilo tem o teu coração. Aquela pessoa que você não quer me dar, que você não quer entregar, tem seu coração. Isso é idolatria. Idolatria é muito mais sutil do que a gente prega aí, do que santo. Gente, idolatria de santo, vou te contar. Desculpa, né? Tô no podcast da Márcia, vou polemizar. Não é nada. O que é uma idolatria de uma coisa que você pode quebrar? Agora, vai quebrar do seu coração um altar de um bezerro, onde uma pessoa te coloca num lugar onde ela te adora. Onde você tem favores dela, onde você muitas vezes tem o amor dela, consideração dela, e Deus está falando, me dá. Não anda mais, levanta da mesa, agora é para você ficar sozinha. Eu estou num tempo de solidão, né? De solitude. Jesus me corrigiu hoje. Amém. De solitude. Eu falei pro meu marido, ele me ligou, eu estava chorando hoje de manhã, eu falei, eu estou me sentindo uma solidão. Aí Jesus falou, não. Você me tem. Exatamente. Você tá na solitude. Eu falei, amor, quero corrigir. Eu tô numa solitude hoje. Mas tá difícil do mesmo jeito, Senhor. Mas eu chorei. Eu não queria ficar só hoje. Não tem dia que você não quer ficar? Não sei, você não lida com isso. Passa a mão pra mim. Jesus, vamos orar agora. Transfere pra mim, Pai, em nome de Jesus, essa porção que a Márcia carrega. De gostar de ficar sozinha. Amém. Passa pra mim, de verdade. Eu tenho fé pra isso. Ô, gente, eu olho pra Carla, que tem 4 filhos, 5, uma de coração. A casa dela tá sempre cheia. Eu falo, nossa, gente. Ô, Jesus, coitada. Não, assim, eu queria... É isso que eu acabei de falar. Tem coisas nela que eu falo assim, eu queria um pouco disso. Essa ousadia, essa movimentação. Por quê? Porque eu sou paradinha um pouco, né? Mas... eu sei que você também olha pra mim e fala, pô, eu queria ser um pouquinho paradinha. Ai, amiga, é difícil demais pra mim parar. Ficar em casa. Eu sei. Não sair, ficar quieta. Hoje Jesus falou, você não vai pra lugar nenhum. Você vai ficar aí. Aí eu abri a janela. Parece que em primeiro momento vem uma alegria, mas depois não. Não, dura pouco, né? Aí agonia, sabe? Parece que eu tô desajustada. Parece que tá faltando alguma coisa que eu tenho que fazer. Parece que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Parece que tem alguém que tá precisando de mim lá fora. E aí a casa... fazer, né, amiga? Muito... que me consome. Muito você. É a minha, né? A minha obediência. E aí, quando você tá sozinha, os meninos todos da escola, você não tem ninguém, o marido tá trabalhando e você tá em casa, eu descobri. Eu não gosto de mim. Não. Eu tenho um problema sério comigo. Com você? Você entendeu? Porque, gente, por que eu não gosto de ficar sozinha comigo mesma, amiga? E aí, eu preciso ser curada. Eu preciso ser tratada nisso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, amor, eu preciso ter prazer em almoçar sozinha, em tomar um café da manhã sozinha. Você não tem, amiga? Não, amiga, eu vou mentir, não. É verdade? Não tenho. Amiga, eu amo ficar só. Eu amo estar com pessoas, mas... Eu amo meu tempo com Deus, só eu e ele. Sim, eu não gosto de orar... Eu não sou daquela mulher que gosta de orar em coletivo, sabe? Dos grupos. Não gosto. Eu amo meu canto, fechar com ele. Eu não gosto nem de orar em público. Mas quando não está nesse ambiente de intimidade, eu caço alguém. Entendi. Vem aqui pra casa. O que você tá fazendo?
Faz comigo aqui dentro. Você pode carregar o seu iPad? É isso. Você não vê? trabalhar comigo? Eu não sei. No salão, amiga. Eu não sei ir para um salão sozinha. Fazer unha sozinha. Eu vou carregando as pessoas, vão comigo. E é o tempo de alinhamento. De Deus colocar a palavra obediência sem eu fazer o quê? Rebeldia. E ele falou, Sem só me negociar. obedece. Entendi. É sozinha que eu quero que você fique. Deus, mas nem alguém assim, tipo, ninguém mesmo. Negociador. É porque quando a gente tá não acho que você esteja no extremo, mas se o lugar que você está, às vezes está te impedindo de Deus fazer algumas coisas, ele precisa te tirar de lá. E talvez ele vá te jogar num outro extremo, que eu também não acho que seja para ele daqui a pouquinho, vai te trazer pro meio, né? Eu tô no extremo já. Já No já outro foi extremo, jogada, né? porque ele falou, fica aí sozinha e não chama ninguém. Hoje eu olhei aqui e falei, vou chamar... Não vou, né, Jesus? Tá vendo? Tá Negociando. mandando. E aí... Pra saciar a sua vontade, né? E não viver a meu dele. desejo. Exatamente. Porque é o desejo do coração. Sim. Entendeu? E aí ele falou, acostume com o barulho das águas. Das muitas águas. Porque é um barulho, né? Esse barulho que eu estou ouvindo só ele. Isso é muito importante. Mas eu tô obedecendo, amiga. Amiga. Orem por mim. Eu falei isso... Eu gosto de falar esse versículo, então eu já falei ele esses dias para trás, nem sei quem ouviu. Que está em Provérbios, que fala que fazer o que é certo, o que é justo, é mais agradável, mais aceitável do que oferecer sacrifícios. E é o que está escrito em Samuel. É Samuel? Obedecer é melhor, e aí a maioria das versões fala é melhor do que sacrificar, mas é melhor que oferecer sacrifícios. E quando o Provérbios fala sobre isso, um dia Deus me falou claramente, fazer o que é certo, o que é justo, é fazer isso mesmo. Eu não me esqueço, um dia que logo que você saiu do mundo corporativo, a Carla sempre trabalhou e o Senhor deu uma direção, isso dá outro podcast, né? Dá. E ela decidiu entregar tudo, ok. Por mais que você fale, que você negocie, eu te acho extremamente obediente. Você é muito radical, assim, né? Quando Deus te pede. Isso é inspirador. E eu lembro você falar assim, eu tava varrendo a minha calçada. Nossa, que drama. Que vergonha, o povo passava. Que vergonha. Carla Martins lá varrendo a calçada. Onde ela chegou. Olha o fim dela. Era isso que eu ouvia o povo falar na minha cabeça. E essas coisas... Deus vai pedir isso pra gente, isso é o que é certo para ser feito. Não tem nada de errado, nem demérito nisso, jamais. Mas são os extremos que Deus tira a gente de um e a gente é lançado em outro. Talvez, pra mim, talvez teria menor problema varrer uma calçada. Mas teria, se eu tivesse que fazer outras coisas. Então, esses extremos, acho que olha, Jesus fala assim, eu só quero... te balizar. Eu só quero te dar um equilíbrio que você tanto pede, que você tanto clama. É o eixo. Que é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Mas quando Deus começa a mover, a gente dá umas esperneadas, né? Eu dou. Eu também. Terceira pergunta. Pergunta não. A Carla, amiga, você tem uma marca registrada em você. Que desde que eu te conheço, você fala sobre isso. Você ama isso, e você acabou de falar. Eu tenho dificuldade de ficar sozinha comigo. Se eu estou sozinha com o Senhor, na presença dele, acabou. Fico lá 4 horas. E ela fica mesmo. Às vezes ela fala, amiga, eu não atendi que eu tava no chão, assim, eu fiquei umas 4 horas. Põe a mão na minha cabeça, vai. Transfere, Senhor, transfere. Eu que preciso. E... eu achei lindo isso que você escreveu. Que tem a ver com Mateus 6,6. Que é a sua cara, né? Há um céu aberto sobre um quarto fechado. Há um céu aberto sobre um quarto fechado. E nós, você não, que você está no outro nível, mas eu e todas vocês estão aqui, a gente luta muito para ser diligentes, disciplinada com esse tempo.
com o Senhor. Eu sei também que às vezes a gente fala assim, não, o tempo com Deus tem que ser no quarto fechado, eu vou fechar a porta, ninguém mais vai falar comigo e eu vou sair de lá com o rosto brilhando com a presença de Deus. A gente pode ter esses momentos de secreto em vários lugares, né? Tem a ver com o nosso coração e nossa entrega e desejo. Mas você carrega isso muito forte, amiga. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que eu vou ser muito abençoada e ensinada, e eu sei que as meninas também. Há um céu aberto sobre um quarto fechado. É o tal do quarto fechado, né? É verdade que lugar secreto não é um ambiente físico. É verdade. Mas também a máxima contrária não deixa de ser verdadeira. Com certeza. Porque Mateus 6,6 vai dizer sobre esse quarto, né? Ele podia ter usado qualquer outro ambiente da casa. Ele podia ter usado a cozinha, a sala, o jardim, mas ele usou o quarto. Quando ele usa o quarto, essa expressão do quarto fechado, remete a uma palavra chamada iada. Iada significa relação sexual, intimidade profunda. E eu sempre gosto de falar que você faz iada num quarto fechado. Ninguém iada com a porta aberta. Com a porta aberta. Ninguém iada, eu tô falando normal, né, gente? Vamos falando. Ninguém iada fora desse ambiente privado, onde não se coloca nada ali em exposição. Ninguém faz iada com stories, né? Entendeu? É muito fechado. É óbvio que a gente faz uns stories quando a gente tá ali num ambiente, mas é antes, é depois. Mas no momento não tem como, porque você está fazendo algo íntimo. E você, quando você chama alguém para sua casa, você vai levar essas pessoas para sala, muito íntimo para cozinha, mas pro seu quarto não. O seu quarto é privativo, é maculado. Você só vai levar para o seu quarto se a pessoa tiver extrema intimidade. Então, relacionamento e intimidade é diferente. Jesus não quer relacionar com a gente. Ele quer intimidade. Então, tem quarto. E se você for estudar, olha isso. A palavra de Deus, em vários aspectos, você vai ver o quarto sendo um lugar que Deus vai mandar você ficar. Vamos dar um exemplo? A viúva. A viúva do azeite, ele vai dizer, feche a porta do teu quarto junto aos teus filhos. Só quando ela faz isso que o azeite começa a derramar. Então, existe um óleo, existe um azeite derramado num lugar de intimidade. Mas, além disso, intimidade é o que faz gerar filho. Você não pode gerar nada em Deus se não for intimidade. Tem muita gente que está relacionando e nunca gerou nada, porque não vai para o quarto, entende? Não é um ambiente, porque a Bíblia diz, se você me buscar de todo o teu coração, eu me farei achado, encontrado. Putz, achei. Tava lá escondidinho. Nunca saiu dali. Mas ele se faz achado. E muitas vezes o meu secreto foi o carro, corrida, porque eu tenho esse tempo de corrida com Deus, mas eu não abro mão. Amiga, é tão engraçado que eu confesso, isso aconteceu ontem comigo, eu fui tomada. Eu não abri a boca, amiga. Se eu falasse, eu entrei no meu quarto, peguei a Bíblia, eu fui ler a Bíblia, eu orei, eu não fiz nada. Eu coloquei um louvor, eu deitei no chão, a sensação que eu tinha é que eu descia. Parecia que tinha um negócio abrindo o meu peito. É um encontro. E eu não quero sair de lá, eu nem sei quanto. Sabe que hora que eu entrei? Era quase 2 horas da manhã, eu estava lá. Eu não vi esse tempo passar. Porque ele foi me abraçando. E ali ele vai ministrando cura. Ele vai falando ao meu coração. Ele ajusta a minha alma. Ele impulsiona meu espírito. Ele nutre meus pensamentos. E eu não estou fazendo nada. Porque às vezes a pessoa, eu vou entrar no quarto, eu faço o quê? As maiores perguntas, tá? O que eu faço no quarto secreto? Que eu falo? Esse lugar secreto, faz o quê? Você não faz nada, porque disse que
Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto. Que o teu pai que está em secreto não diz que ele te ouve. Te vi. Ele me vê. Uhum. Por que ele vai dizer que me vê? Porque não necessariamente você precisa falar. Uhum. Uhum. Porque tem dia que eu não falo, eu só choro. Uhum. E ele me vê. Então, ele me vê rindo, dançando, ele me vê prostrada, ele me vê falando e ele me vê chorando. Uhum. Então, não é possível a gente viver um outro nível, sabe? Aquele lugar assim, aquele encontro profundo de maturidade com Deus, se você não tiver iada. Se você não tiver intimidade. E quarto, tem duas coisas muito importantes num quarto. A primeira delas é que lá você vai tirando tudo, né? Uhum. Você tira o sapato, você troca de roupa e você toma banho. Todo o peso da sujeira, da rua, do cansaço, ele é substituído, amiga. Uhum. Senta ali naquele chuveiro, naquele quarto, arranca tudo. Você tira aquelas vestes sujas, né? Você tira aquele incômodo do dia a dia. Uhum. E lá tem cama. Cama fala de quê? Descanso. A gente acabou de falar ali, né? Antes de entrar, Deus dá ao filho enquanto ele dorme. Então, tem coisas que você só vai receber quando você parar de lutar com Deus, de trabalhar para Deus. Você descansou, aí ele fala, tem uma filha que descansou na terra, então agora eu vou trabalhar. E quando você está no quarto, eu falo assim que você pode se relacionar de um nível que você não faria fora com ninguém. O que eu faço com Jesus no meu quarto, eu juro pra você que eu não faria em lugar nenhum. Entendi. Porque ninguém vai me julgar. Se eu caio catarrada no chão, gritando, rodopiando, a pessoa vai falar, ah lá, Aparecida, ó, que aparecer. Sim ou não? Sim. Nossa, que mulher sem noção. Uhum. Quantas vezes as pessoas falam, nossa, menos, né? Mas lá, eu sou eu faço o que eu quiser. Então a gente precisa começar a entender que você precisa sim falar com a sua alma. Você vai sem querer ir. Você vai ler a Bíblia sem ter vontade. Porque se você for esperar ter vontade, amiga, esquece. Que dia? Nossa, hoje eu acordei, uau! Vou ler a Bíblia. Eu tô numa vontade de ler a Bíblia. Você tá com vontade de ver o Instagram, de saber quantos seguidores curtiram o seu post, o que tem de novo, mas você não vai falar assim, nossa, hoje eu quero ler 1 Reis 18. Nossa, eu tô com saudade de Isaías 32. Crônicas. Crônicas. Genealogia. Vai, né? Então, o convite de Jesus é tão simples. Ele fala, vai. E para fechar esse assunto, gente, Jesus afastava de quê? Da multidão. Para quê? E subia ao monte para estar com o Pai. Eu nunca vi Jesus chamar a multidão para o monte, gente. Ele curava, ele dava sinais e maravilhas no monte. Mão, face, só ele e o papai. Meu Deus. Então, enquanto a gente quiser mão, nós vamos ter mão. Nós temos um Deus abençoador, protetor, zelador, que ama agradar o nosso coração. Ele vai te dar, conforme a vontade dele, ele diz, traz diante de mim as suas petições que eu tenho cuidado de vós. Mas quem quer ter um outro nível, que é fazer como Moisés fez, eu quero te ver. Eu quero te ver. Quem diz que Moisés queria ver a terra? Ele já tinha visto tudo. Ele viu uma outra terra, que é a terra eterna. Canaã, gente, não sofre porque Moisés não entrou, não. Ele entrou num outro lugar. O que Moisés entrou, na terra que ele entrou, amiga, nós não entramos ainda. Então, vamos pro secreto. Tira os olhos, né, do natural. Vamos pro secreto. Fecha a porta tá escancarada demais, né, amiga? Fica lá até você gostar desse lugar. Aprendo demais da conta. Vamos falar agora nos últimos 10 minutos desse podcast. Mesa. Porque Carla é mesa. Não é, gente? Carla é mesa. Eu falo que ela é a Deve do Cerrado. Glória a Deus, Jesus. Receba essa unção que está sobre mim. Bom, eu tenho aqui o livro da Deve Tyrus, que infelizmente partiu. Mas deixou menos de um mês. legado. Mais de um mês, mais ou menos. Mas deixou um legado.
E eu sempre amei mesa, amiga. Mas assim, eu fui aprender mesmo sobre a mesa com a Dev e com você. Sobre os princípios. Porque mesa não é um objeto. Mesa é um lugar de propósito em Deus, né? E eu sei que a morte dela te marcou. Mexeu com você. Como mexeu com muitas de nós. Meu Deus, 2022 não foi um negócio certo, não. Mesa. Mesa. Tem lugar na mesa? Tem lugar na mesa. Eu vi uma ministração que eu nem sei traduzir, chamei ele inclusive para ministrar uma live comigo, muito marcante, do pastor Paulo Júnior. Uhum. Ele falou que Jesus chamou, ele teve uma mesa antes da cruz e depois da cruz. Ele teve uma mesa antes para ensinar a cruz. Quando ele foi para a cruz, os discípulos não entenderam, mas ele não voltou para a cruz. Ele foi de novo para a mesa. Nossa! Eu falei, para tudo agora, em nome de Jesus. Que isso? Que louca. Que isso? Peraí, fala de novo. Gente, ó, você tá anotando. Pega! Vai. Que eu acho que você devia chamar ele depois num podcast da mesa. Não, eu não tô nesse nível não, amigo. Vamos? Nós duas? Bora. Eu topo, nós duas pegar ele aqui na mesa, você também na mesa. Mas olha só. Ele disse que ele teve uma mesa antes da cruz para ensinar os discípulos sobre a cruz. Uhum. Ele foi para a cruz, mas os discípulos não entenderam. Ele não voltou para a cruz para que os discípulos entenderam. Ele foi para a mesa de novo. Ele voltou para a mesa. Uhum. Podia ter explicado com a própria cruz, né? Peraí. Mas ele explicou com a mesa. Pois é. Antes e depois. Amiga, aquilo foi, sabe, uma rajada no teu peito? Uhum. Eu parei tudo que eu tava fazendo, daquele jeito super delicado meu, eu gritava, falei, não é possível uma coisa daí. Fui estudar. Uhum. Que revelação do Espírito que é santo para esse homem. Porque foi isso que aconteceu. A mesa, ela é pedagógica da salvação. A mesa ensina sobre o plano perfeito de Deus. Foi por isso que ela estava no tabernáculo. Uhum. A mesa foi criada para o tabernáculo. Para que quando saísse do tabernáculo, ela entrasse na nossa casa. Porque a mesa é o nosso altar, é o nosso ensino, nosso direcionamento. O que você falou no podcast que você fez comigo? Que você, na mesa, enviou o seu filho. Lá você honrou, lá você enviou. A mesa não é um objeto comum. A mesa, ela é um princípio eterno. E olha só, Deus vai nos dar garantia. A gente não sabe o que tem no céu, sabe? Ninguém foi lá. Mas duas coisas a gente sabe. Tem uma casa que ele chama de morada, que nós vamos morar porque ele está preparando esse lugar. E a segunda? A mesa. Eis que vocês se assentarão comigo na minha mesa no reino de Deus. Uma pessoa que não se assenta na mesa, ela não está sendo preparada para a mesa da eternidade. A mesa é um preparo para aquilo que nós vamos continuamente, para viver sempre, eternamente viver com Ele. Agora, eu posso viver a eternidade a partir de agora, antes de chegar lá. Na mesa. É na mesa que eu exorto, que eu aconselho, que eu amo, que eu lavo os pés, que eu ponho toalha, que eu tiro toalha, que eu ponho louça, que eu tiro louça, que eu envio, que eu trago de volta. Você já parou para pensar que no filho pródigo, a saudade era na mesa. Quando o Isaac falou isso na live, na que nós fizemos, eu fiquei impressionada. Eu falei, uau, é verdade. Quando ele estava comendo comida dos porcos, ele lembrou da mesa. A mesa é o legado. Na mesa do Pai, os servos são melhores servidos do que eu, que estou aqui. É a mesa. Se nós não construirmos... né? Não tem jeito, amiga. Se a gente não construir isso na nossa vida, nós estamos agora numa mesa. A mesa acompanha a nossa trajetória, a gente não percebe. Você trabalha em cima de uma mesa. Você se apoia na mesa. Você precisa da mesa. E uma vez eu vi um pastor dizendo, se você tiver que tirar alguma coisa da igreja, tira o altar, mas não tira a mesa.
Tira o púlpito, tira o que te eleva, mas coloca Deixa aquilo que mesmo. te iguala. Meu. Coloca aquilo que te nivela, que você não vê a Nivela. altura, que você tá ali, Fica ó, de igual para igual. olho no olho, todo mundo igual, todo mundo precisando da mesma coisa, que é comida. Ser abastecido, servida, ser né? servido, tá servido. Tá servindo. Então a mesa não tem como, não, assim, eu não consigo, né, viver, pensar na Carla sem a mesa. Isso é coisa do meu legado, Não né? é só você que não consegue, a gente também não consegue, né, gente? Não é- Não tem é uma condição, né? E quando a Ana Laura abriu a mão de trabalhar, ela foi a mesa. Eu lembro da Bárbara casar sem mesa e ela colocar a mesa no chão com um forro que não era forro, que era uma saída de praia. E ela falou: eis aqui a minha mesa. E quando ela Nós foi. não temos desculpa, né, amiga? Que desculpa! Gente, é lindo. E quando ela foi na África, ela saiu empolgada. Não era na África que ela foi. Foi na África, eu não lembro se foi nos Ribeirinhos. Ela saiu tão empolgada, não foi Ribeirinhos. Ela saiu tão empolgada porque ela queria levar a mesa. Quando ela chega lá, ela vê uma realidade totalmente diferente. Esquece mesa, talher, prato, não dá. Taça. E ela falou: como eu posso trazer a mesa para eles? Ela fez a mesa no chão. Ela fez as colheres de uma planta. Ela Meu fez Deus, colher que por lindo, colher, ela que fez os lindo. pratos com as folhas. E eles fizeram um banquete à mesa. Não tem coisa desculpa para não tem ter mesa. Não tem. A mesa é um negócio que precisa ser colocado dentro. E o meu genro, ele falava: olha, não tinha esse negócio muito de mesa, né? Porque os meus pais trabalham muito, médicos, né? Então, às vezes, naquela aceleração de atender vidas, né? E eu lembro que ele apaixonou por mesa, por talheres, por copos. E, às vezes, a própria Ana Laura, os meninos, fala: faz um café de domingo pra gente, a gente quer ir para a mesa. Eles têm condição de ir para restaurante, mas eles querem ir para mesa. Gente, eu vou falar, a mesa não é uma coisa, é mesa. É. Às vezes com um copo americano, é. porque minha mãe não gostava de xícara. Ela amava ver o café Entendi. no copo americano. E esses dias eu recebi um café numa xícara transparente. Eu falei: uau, que legal. Você viu o café ali, parece que dá um outro sentido no negócio. Mas a minha mãe não gostava. O Aldo não gosta de uma mesa posta, porque a mesa é posta, não é imposta. Ele gosta de levar a canecona, o liquidificador pra mesa. E eu tiro foto, eu falo: gente, isso aqui é uma mesa real. E aí, às vezes, a gente motivada a uma mesa de excelência, aquela mesa posta, fica brigando. Ah, porque você tem isso. Não, você tá na mesa. Ele está na mesa, porque toda mesa é comum. Até que ele se assente. se assente. Então é isso, amiga. Mesa é um lugar de descansar o coração. Se ele está na mesa, Nenhuma mesa é comum. nenhuma mesa é comum. Nenhuma mesa é incompleta. Você pode olhar para sua mesa. Se Jesus está lá, se tem talher ou não, se o talher for feito de folha ou não, tá lá. Isso não importa, que ele está na mesa. Se tem forro ou não, se é uma saída de banho ou não. Porque tem muita mulher que não põe a mesa porque não tem louça. Mas nunca foi sobre louça, Não. né? É. Porque Jesus resolveu fazer um banquete para os discípulos. Ainda distraiu ele. Falou: vai lá pescar. Vai lá. E quando eles chegaram, tinha um banquete esperando. Engraçado que não tinha peixe. Mas Jesus, quando eles chegaram, o peixe estava lá. Então a providência, tudo aquilo que a gente precisa, que nós necessitamos, que carecemos, o Senhor vai trazer. Do jeito mais simples. Nem que seja numa praia, nem que seja sentado na areia, mas a comida vai estar lá. E ele, com certeza. Também. Meu Deus. Entenderam, meninas? Entenderam? Mesa. É tudo sobre ele. Tudo Sobre ele. Amiga, como que faz pra terminar agora? Você que é fera do podcast. Eu tô só começando, eu sou bebê, eu sou fiote. Gente, eu comecei um podcast inspirado pela minha amiga Márcia. Sabia o que eu tava fazendo? Eu falei: bora fazer um podcast, trazer essas mulheres para conectar no lar, né? Porque é uma das coisas que eu creio mesmo, São amiga, não é necessárias, né? chave
não é chavão, Uhum. não é frase feita. Você sabe que eu muitas vezes, né, briguei com você por causa dessa conversa, mas eu não duvido que esse tempo chegou, está instalado e não tem como Não a gente vai correr. sair. Uhum. Agora é família, casa, lar, né? Uhum. É um lugar onde o amor e o relacionamento reinam, né? Uhum. É lá que Deus está nos chamando para apreciar. Desfrutar, Apreciar, desfrutar, contemplar. É. Sem pressa. Né? Sem muito barulho, Sem só barulho. para e contempla. Fica com seus, olha isso, né? É. É a vista daqui, né? É olhar como ele vê, né? É. Meu Deus. Meninas, é isso. A gente vai ter que terminar, porque, enfim, o tempo, a gente ainda está sob o domínio do Cronos. Ainda. Ainda. Em Em breve estaremos. encerraremos Glória a para Deus. o Kairos eterno. Queria pedir para você compartilhar, se esse conteúdo é relevante para você. Compartilhe, passa lá o link para suas amigas. Fala para elas assim, ó, tem um lugar na mesa para você. Jesus está lá, te esperando. Um beijo. Deus abençoe, amiga. Fica com Amo Deus. Absurdo, né? Eu você. sei. E a gente tá junto. Aquilo eu sei. Eu também te amo. É recíproco, né? Obrigada, tá? Obrigada. Por mais viu? essa mesa. Obrigada. Te amo. Obrigada, meninas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.